Um aluno me pediu a solução deste exercício, cujo enunciado diz: seja f a função dada por f de x igual a x menos 1 sobre x, qualquer que seja x, diferente de zero. Ponto. Encontre a equação da reta tangente ao gráfico de f em x igual a 1. Observação. Domínio de f é R asterisco, tá? E ao pedir encontre o gráfico, encontre a equação da reta tangente ao gráfico de f em x igual a 1, ele quer dizer com isso que é no ponto do gráfico correspondente a x igual a 1, que é o ponto 1, f de 1. Embora ele escreva dessa maneira, ele está pedindo a reta tangente ao gráfico de f nesse ponto. A seção do livro no qual está esse exercício ainda não tem as regras de derivação. Ou seja, você tem que resolvê-lo num contexto onde você só tem o conceito de função diferenciável num ponto, a definição da função derivada e o conceito de reta tangente. Para isso, lembro aqui para você o conceito de, primeiro, de reta, tá? Lá do ensino médio. A reta passando pelo ponto x0, y0 do plano cartesiano R2, com coeficiente angular m real, ela tem a equação y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Fato básico. E do cálculo até o presente momento, você tem o conceito de função diferenciável num ponto, conceito de função derivada e conceito de reta tangente, que diz o seguinte: conclusão daqui é que, daí, sendo x0 real e f uma função diferenciável em x0, a reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, f de x0, tem equação y menos f de x0 igual a derivada da f em x0 vezes x menos x0. Isto por quê? Porque a derivada de uma função no ponto, de uma função f no ponto x0 é, por definição, o coeficiente angular da reta tangente. Lembrando que nós dizemos que uma função f é diferenciável em x0 quando x0 está no domínio da f, portanto, existe f de x0, e esse limite aqui ele é um número real. E, assim sendo, esse limite é, por definição, a derivada da f em x0. É isso que nós vamos usar. Então, veja. Aqui, você olha, primeira coisa a observar é que tem o seguinte. 1 claramente está no domínio da f, o domínio da f é asterisco. F de 1, posso calcular? Claro, é 0. E vamos ao limite do quociente de Newton em 1, ou seja, limite com x tendendo a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Se esse limite é um número real, ele é, por definição, a derivada de f em 1 e, portanto, você tem reta tangente. Mas esse limite é igual ao limite com x tendendo a 1 de quem? F de x, x menos 1 sobre x, menos f de 1 é 0, sobre x menos 1. Esse limite, do jeito que está, é uma indeterminação, 0 sobre 0. Com algum algebrismo, eu contorno esse limite. Eu contorno esta indeterminação. Portanto, isso é o limite com x tendendo a 1, tá? X menos 1 sobre x, colocando o mesmo denominador, isso é x2 menos 1 sobre x, tudo dividido por x menos 1, que é igual ao limite com x tendendo a 1 de quem? De
x2 menos 1 sobre x vezes x menos 1. Continuo na indeterminação. E eu a contorno observando que x2 menos 1 se fatora, é diferença de dois quadrados, se fatora como x menos 1 vezes x mais 1. E aí eu fico com o limite, escrever direito, eu fico com limite com x tendendo a 1 de quem? x2 menos 1 ao quadrado, x ao quadrado menos 1 ao quadrado, x menos 1 vezes x mais 1, tá? Sobre x vezes x menos 1. E agora eu posso simplificar aqui. Portanto, eu acabo tendo limite com x tendendo a 1 de x mais 1 sobre x. Que dá quanto? Limite do numerador é 2, do denominador é 1, limite dá 2. Assim como 1 está no domínio da f. E o limite do quociente de Newton é 2. Qual é a conclusão? Logo, f é diferenciável, a função f é diferenciável em 1, certo? Com quem é a derivada da f em 1? Perdão? Não sei por que eu escrevi isso, mas vou consertar com derivada da f em 1 igual ao limite 2. Tá? F é diferenciável em 1, derivada da f em 1 é 2. Assim, eu tenho reta tangente. Assim, a equação, a reta tangente, melhor escrevendo, é a reta tangente ao gráfico de f, no ponto 1, 0, né? 1f de 1, tem equação, qual é a equação? É y menos f de 1 que é 0, igual a derivada da f em 1, lembrando, ó, equação da reta tangente, y menos f de x0 é 1, igual a f de x0 vezes x menos x0. Ou seja, tem a equação y menos 0 igual a f de 1, que é 2, vezes x menos 1. Agora aqui cabe o ou seja. Ou seja, escrever direito. Ou seja, y igual a quanto, hein? A 2x menos 2. Está aí, a equação da reta tangente. Para facilitar o entendimento, observe o gráfico aqui. Ó, você tem y igual a x. Olha quem é a função. A função é f de x igual a x mais menos 1 sobre x. Então, está aqui y igual a x, o gráfico preto aqui, a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes. Y igual a menos 1 sobre x, seu ramo direito. Y igual a menos 1 sobre x, seu ramo esquerdo. Portanto, quem é a soma das duas? Ó, dá uma função cujo gráfico passa aqui pelo meio. Tá? Aqui. Se aproximando daqui, porque quando o x vai a mais infinito, essa parte da soma tende a 0. Ela vai para cá. A mesma coisa aqui. Ó. Tá? Faz de conta que está bem. Tá?
Isso é só um esboço. E aí, o ponto em questão é o ponto daqui, ponto 10, que é esse ponto aqui. Ó. Esse ponto 0. Então, ele está pedindo a equação da reta tangente. Vou tentar traçar certinho. A equação da reta tangente. Essa reta aqui. Ó. Você achou a equação dessa reta. Esse ponto aqui é o menos 2, né? Quando o x é 0, quanto é que dá o y? Menos 2. Pronto, tá aí. Essa é a equação da reta pedida. A reta de equação, com a equação y igual a 2x menos 2. Resolvido. Deixe seu comentário, positivo ou negativo. Deixe seu like ou seu dislike. Inscreva-se no canal, por favor. E assine o sininho de notificação para mais vídeos.